Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da cena teatral e alguns elementos, que nós utilizamos, que você também pode utilizar para a realização dessa cena, Então é muito importante que você entenda essa aula. E se tiver dúvida, pergunte aí ao seu professor, professora, e para tirar essas dúvidas, para que você entenda realmente. Beleza, meus jovens? Então vamos lá. Bom, para começo de conversa, o que é o teatro, Aqui nós não estamos falando do teatro, da forma, da arte de teatro, mas o lugar, Então, o teatro é o recinto preparado para uma apresentação, local onde se realizam espetáculos. A arte tramita ao público através de um artista, o que é a tríade essencial do teatro, Então, essa tríade essencial do teatro é o ator, o texto e o público, Para que se tenha o teatro é necessário o ator, Um texto que este vai representar e o público que é para quem ele vai representar, E o teatro em si, nós estamos falando aqui do lugar onde você está vendo aí, nessa imagem, que é o lugar onde se faz aí a peça teatral. Esse, gente, é o quê? É uma das formas, dos objetos que a gente precisa para também criar uma cena, Ah, professor, mas só precisa de teatro assim? Não, o espaço cênico que você vai utilizar também pode ser a sua sala, Pode ser algum lugar da sua escola, como o pátio, a quadra, Agora, cada espaço cênico, que está sendo utilizado como teatro ali, ele precisa ser trabalhado, ser utilizado esse espaço, dependendo de cada cena e de cada peça teatral, Beleza? Então vamos seguindo aí. Significados, dos elementos mais presentes no teatro, A gente sabe que no teatro a gente utiliza, mais predominante o que a fala, os gestos, o olhar, a gente utiliza isso. Mas para deixar mais enfatizada uma mensagem, uma cena, é claro que a gente utiliza outros artifícios, figurino, Utilizam aí os utensílios, sons e assim outros, também outros artifícios que a gente pode estar utilizando para enfatizar uma cena, Mas vamos lá. A ação, é tudo que acontece numa representação. O modo de expressão no teatro não consiste em palavras, mas em pessoas que se movimentam em cena empregando palavras, Então, a ação é o que está acontecendo aí naquela cena, Eu sei que muitos de vocês, quando o professor pede para fazer uma ação, vocês se sentem meio retraídos, É normal, Mas essa retração, ela vai de contração, Contra aquilo que é para acontecer dentro da cena, beleza? Ação exterior, pose ou gesto do ator, visível ao espectador, O gesto aí mais externo, quando ele mexe um braço, quando ele aponta para algum lugar. E aí nós temos a ação interior, que é o pensamento que precede o movimento, A fala do ator em cena. Primeiro o ator sente, depois ele expressa o sentimento pelo gesto e pela fala, não é verdade? É assim que acontece. O ato de sentir é uma ação interior, e aí ele coloca para fora essa ação interior através da ação exterior, beleza? A apresentação, ato de expor um espetáculo, certo? Arena, local onde pode ocorrer a apresentação, A arena substitui o palco e aproxima os atores do público,
é significativa quando os atores falam diretamente com o público, quando após a peça realiza-se debates em peças de improviso, teatro de rua. Aqui no Acre, aqui em Rio Branco, nós temos o Teatro de Arena do Sesc, que é um teatro feito aí de forma de arena, beleza? Na sua escola vocês podem criar, na verdade, esse ambiente fazendo aí uma roda, né, ao redor dos atores, de quem vai fazer aí a peça, beleza? Mas vejam que essas são, tá? São os elementos aí que você pode utilizar para criar aí a sua cena. Ato, né? Divisão de uma peça teatral, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ato e assim sucessivamente, né? Se você for criar aí a peça. Bastidores, laterais de um palco onde os atores ficam antes de entrar em cena, né? Boca de cena ou proscênio, posição que o ator que está falando fica, ou seja, uma região mais à frente do palco. Na imagem abaixo, a gente pode observar que o proscênio ele está bem próximo das cadeiras aí, então, né? Está bem próximo do público. Já os bastidores, eles ficam ali do lado direito e lado esquerdo, né? Onde a gente pode observar aí no palco. Tranquilo? Meus jovens? Então, seguimos. Nós temos o camarim, né? Que é o local onde os componentes da peça se caracterizam, né? Os atores fazem aí maquiagem, né? Colocam aí o seu figurino, né? Se preparam para entrar em cena, né? É o camarim. A cena, que é a divisão de cada ato, né? Ali nós podemos observar uma cena sendo feita, né? Nós temos também colagem ou quadros, né? Atos curtos sobre o mesmo assunto ou assuntos variados numa só apresentação. Nós temos o coringa, que existem dois sentidos, né, para definir o coringa. O primeiro deles refere-se a um ator que faça mais de um papel, né, na mesma peça, ou seja, ele não é só um personagem, ele é, por exemplo, dois, né? E a segunda acepção do coringa refere-se a um ator que conheça o texto de todos os personagens e seja capaz de substituir qualquer um deles no caso de uma emergência. Então esse é o coringa, né? É a carta coringa, é um ator, né, que ele conhece todo o texto, todas as falas, né? Ou que ele conhece pelo menos duas falas aí para ser utilizado como outro personagem. Tranquilo? Não sabia que isso existia, né, professor? Pois é, existe. Bom, deixa o tempo de fala, né? Aquele momento quando que você sabe que vai acabar a fala do colega e aí você tem que começar a sua fala, né? É o tempo de fala, né? Quando a gente concebe aí esse momento. Dicção é um modo de pronunciar, né? De articular as palavras, né? Às vezes o professor fala, tá faltando dicção aí, o que que é? A gente não entende o que você está falando, né? Por isso é dicção. Como é que eu posso melhorar isso, professor? Exercícios vocais, meus amigos. Espaços cênicos, né? Espaço cênico, concretamente perceptível pelo público, tá? É aquele espaço ali onde é feito a cena, né? Onde os personagens se movimentam, envolvendo aí o palco, o estranho, o tablado, qualquer outro ambiente que seja ali o espaço cênico, até mesmo a sua sala, tá? Aquele momento ali onde você divide, esse espaço aqui vai ser o espaço onde os atores vão se movimentar. Esse é o espaço cênico, tá? Para a peça de vocês. Espaço cenográfico engloba o espaço cênico e os espectadores, definida ali pela interação da plateia com o desfecho de espetáculo, tá? Então, nessa imagem aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós temos o espaço cênico, né? E o espaço cenográfico, onde a gente pode ter a interação do público com o ator, né? E o espaço cênico somente ali a parte do espaço onde os atores estão fazendo ali a sua cena, beleza? Muito bem, aí nós temos a fala, né, que é a parte do diálogo, dita pelo componente de uma peça, isto é, cada trecho do texto de cada personagem, né? Então veja que são
elementos que são ali, estão presentes, né, o tempo todo. Figurinista é quem determina e prepara os figurinos da peça. Às vezes você precisa fazer uma peça e é necessário que alguém fique, né, responsável pelas roupas, pelo figurino, né, para dividir, para fazer, né, enfim. Maquiador, né, a pessoa que faz aí as maquiagens de cada personagem. Contra-regra, aquela pessoa que ajuda a carregar aí, né, trocar o cenário se houver essa troca, ou até mesmo levar um utensílio para alguém, né, para um ator, né, na troca de cena. O iluminador, responsável pela luz do espetáculo, né, e os efeitos luminosos que vão acontecer. Sonoplasta, pelo som, né, e os efeitos sonoros também. Às vezes são utilizados sonoplastas ao vivo, né, que ele não está utilizando sons já pré-definidos, né? Ele vai utilizar às vezes instrumentos, né? E isso acontece também, tranquilo? Aí nós temos o público, né? É quem prestigia o espetáculo, né? E é a quem o artista precisa passar a sua mensagem aí, tranquilo? Aí nós temos a impostação e entonação, tá, de voz, né? Colocação e projeção de voz, que está dentro aí, tá, da dicção, né, que a gente já falou. Laboratório ou oficina, que são exercícios de aquecimentos corporais e vocais, tá? Desenvolvido na criatividade e aprendizado dessas técnicas teatrais antes, né, da apresentação, para aquecer, para alongar, né? E aí nós temos os componentes do teatro, o autor, dramaturgo ou teatrólogo, quem escreve a peça, né? Aquela pessoa de quem você pegou a peça para fazer, né? Encenador, quem transforma o texto em espetáculo teatral. O diretor, que direciona aí o espetáculo, né? Ah, professor, mas fulano vai ser o diretor e aí eu vou ter que estar seguindo aí o que ele vai dizer? Sim, se o professor pediu para este aluno ou aluna, né, ser o diretor e estar à frente, aí você precisa obedecê-lo, tá? E tudo que ele pedir para fazer deve ser feito, beleza? Ator, né, aquela pessoa que traz aí o personagem na vida cênica. O cenógrafo, que cria aí o cenário, né, do ambiente, né? Às vezes não é só um, são alguns, né? E assim por diante, beleza? Pois é, vimos aí vários componentes das aulas, né? Da criação da cena, né? E como você também pode criar, utilizar esses artifícios para criar a sua cena, beleza? E agora nós vamos fazer uma pequena atividadezinha para você entender melhor isso aqui, tá bom? Ó, aqui vai ser o seguinte, gente, pesquisa em livros, tá? Na internet, tá? Pode ser também, ou com alguém que você conheça, que faça teatro. Ah, eu não conheço ninguém, professor, então pesquisa em livros, né? Ou então na internet. Sobre o conceito de teatro, né? Ou seja, o que é teatro, tá? Aqui não é o lugar, mas aqui é a atividade teatral, beleza? Aí, após essa pesquisa, você vai escrever no seu caderno um breve texto, tá? Pode ser só um parágrafo sobre o que você entendeu do que é o teatro. Você vai só escrever o que está na internet? Não. Você vai ler e aí você vai escrever o que você entendeu sobre o que é teatro. Beleza? Então, por hoje é só. Não esqueça de pedir, né, a correção do seu professor, tá? Por hoje é só e até a nossa próxima aula. E não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque, tá bom, gente? Lá tem todas as aulas para você, tá? E slides também. E até a nossa próxima aula. Até mais.